Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa. Hoje, nosso programa viaja no tempo e analisa a independência do Brasil através da cobertura dos jornais que circulavam por aqui há 188 anos. Isabel, retomando a sua fala, São Paulo não tinha imprensa até aquela altura, não é? Não, São Paulo, se não me engano, o primeiro jornal paulista mesmo é 1824. Não tinha, mas tinha uma atuação importante política, através dos Andrade, né? A presença do Zé Bonifácio, que era a maior personalidade do mundo português, não só brasileiro, era uma personalidade fantástica, claro, lá também. Então, a volta do Zé Bonifácio para o Brasil em 1819 e o estabelecimento dele lá em São Paulo começa a dar uma quebrada um pouco no circuito paulistano, e ele vai ser uma liderança nesse processo do FICO, por exemplo. É um documento feito pelo Zé Bonifácio para o Dom Pedro, que provoca, que é publicado na Gazeta, no final de 1821, que provoca também essa reação. Então, o Zé Bonifácio vem ser o ministro, mas o Zé Bonifácio é um representante disso que a Lourdes tão bem trabalhou no livro dela, A Utopia do Poderoso Império, que é o pessoal da corte do Conde Linhares, o pessoal do reformismo ilustrado. Zé Bonifácio não era pela independência, nem era pela Constituinte. Ele queria um sistema em que a sede do Império, ele que nem Hipólito, claro, fosse no Brasil, mas que se mantivesse a ordem monárquica com um monarca ilustrado. É o absolutismo ilustrado, digamos assim. Lourdes Lira, o que eu queria agora perguntar, estamos falando em unidade do Império, não é? Portugal e Brasil, mas há uma outra unidade que precisava ser preservada e, de certa forma, foi a ferro e fogo, que é a unidade territorial brasileira. Temos o episódio pernambucano, depois temos o episódio baiano, não é? Onde a Bahia tem uma independência que não é em 7 de setembro, é em julho. Não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para os brasileiros entenderem que o processo também teve aí uns tropeços com sangue, né? E essa era a questão da unidade, do Amazonas ao Prata. Esse é o estribilho de todos os hinos da época. No discurso do Dom Pedro, no manifesto aos brasileiros, de 1º de agosto de 1822, é isso: do Amazonas ao Prata não retumbe outro eco que não seja unidão. Mais ou menos assim. Então, a unidade era fundamental desse território, porque ao se perceber que não era possível o Império Atlântico, poderoso Império Atlântico, então vamos lutar para a efetivação do poderoso Império Brasileiro. Agora, mas teve a Bahia até hoje sofre com... A Bahia é um caso à parte, porque a Bahia tinha um capitão. Aí a gente tem que voltar todo o processo, quando os decretos da corte, das cortes constituintes, que retirava a autonomia das províncias, né? É tanto que, na construção do grito, famoso grito de independência, eles falam, a historiografia situa que os decretos que Dom Pedro recebeu em São Paulo, mandados por José Bonifácio e a princesa Leopoldina, tinham sido os decretos que chegaram das cortes e que pedia a volta do Dom Pedro, destituía o José Bonifácio e retirava todo o status de reino do Brasil. Mas na carta que o Dom Pedro escreve ao pai de 22 de setembro, em que ele comunica que a independência está feita, porque os brasileiros o aclamaram defensor perpétuo, imperador constitucional, e ele se volta contra os decretos da corte que ele tinha acabado de receber neste dia. Não é o mesmo que a historiografia coloca que tendo recebido em São Paulo. Em São Paulo. Quando eu fiz a pesquisa, se você me permite, só para complementar, Dom Pedro volta ao Rio de Janeiro da viagem em 14 de setembro. E o espelho
no 17 de setembro, ele diz que Dom Pedro voltou, que é uma alegria recebê-lo, que os paulistas o receberam muito bem, e não situa absolutamente nada do 7 de setembro. Antes, no dia 13 de setembro, ele tinha noticiado em páginas e páginas a festa de recepção dos paulistas ao Dom Pedro. Essa festa está reproduzida como se fosse a noite do 7 de setembro. E 22 de setembro é uma maquiagem posterior a partir do Tratado de Paz e Amizade. Isso é outro tratado com a Inglaterra. De reconhecimento da independência, que a Inglaterra é a mediadora de Portugal e Brasil. E a balizadora também. A balizadora. Agora, Isabel Lustosa, a figura de Dom Pedro I, ela precisa também ser reexaminada positivamente, né? Nós sabemos que ele andou escrevendo umas pasquinadas e não sei o quê. Agora, a qualidade dos textos que ele escreve, sobretudo os textos mais veementes, é extraordinária. Escrevia bem. Escrevia muito bem. Era muito veemente, né? Sim. E às vezes chulo em alguns momentos, mesmo em alguns. Não nesse, mas em alguns ele vai falar dessas cortes sanguinárias. Isso sim. Enfim, quando ele se rebela contra aquela coisa de chamar o rapazinho, né? Como ele sabe que lá em Portugal estão depreciando, né? E é um rapaz mesmo muito e se revolta. E isso é usado pelos jornais daqui, né? Tanto pelo Hipólito lá em Londres quanto pelo Revérbero para dizer, olha, essas cortes querem tratar um príncipe que já é um pai de família como um menino que vai se reeducar lá. Então, mas ele, na atuação na imprensa, ele vai participar, na verdade, dessa política miúda, da briga do grupo maçônico do Gonçalves Ledo com o grupo do José Bonifácio. Ele vai estar do lado do José Bonifácio durante o período em que o José Bonifácio realmente manda no Brasil, que é um período curtíssimo, né? Vai de janeiro de 22 a julho de 23. É um período, para você ver a grandeza do José Bonifácio, é só para saber isso, ele só reinou, só governou nesse curto período. Sim, mas foi decisivo. Decisivo, né? Para dar as diretrizes. Agora, né? Isso que você está lembrando é muito importante, sobretudo, para explicar por que há 2 anos atrás, em 2008, nós não tivemos as festas do bicentenário da imprensa, porque decidiu-se que o patriarca da imprensa brasileira não poderia ser um maçom, mas não era apenas Hipólito da Costa que era um maçom. Toda a elite era maçom e o imperador Pedro era maçom. E o imperador e a maçonaria não é contra a religião, ela não é, ela é contra o autoritarismo, a tirania, né? Ou o clericalismo, né? Quer dizer, isso é interessante. Queria que você me reforçasse um pouco. Você não se conforma. Eu acho que há uma polêmica. Eu acho que o problema com Hipólito não passa pela maçonaria, passa pela visão de alguns historiadores de que ele era um conservador, que ele não tinha uma postura, digamos assim, de esquerda, era um liberal. Há aquela história que sempre se recupera de que ele recebeu suborno, que ele, enfim, tinha uma aliança. Isso tudo, eu acho que cria uma força um pouco negativa com relação ao Hipólito, que é o brasileiro mais brilhante da sua geração. Eu acho que é o intelectual mais completo, inclusive cosmopolita, com 14 anos de textos escritos sobre o Brasil no contexto das nações, no momento em que não havia uma obra. Correio Brasiliense, que nós editamos e nos orgulhamos disso, é uma obra de um valor. Esse homem pensou sobre todos os assuntos que estavam acontecendo no Brasil sem ter vivido quase nada, tendo vivido quase nada aqui. Então, é uma injustiça. Eu concordo com você que é injusto esse tipo de avaliação muito mesquinha, né, da atuação de um cara, e é anacrônica. Né? O fato do Hipólito morar fora do Brasil, publicar seus jornais fora, criou essa reação a ele. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.